Fala, meus queridos, terminou há pouco lá na Arena Pantanal, vitória do Flamengo de virada para cima do Cuiabá, 2-1. Um Flamengo que briga por dignidade nesse Campeonato Brasileiro, já que o título praticamente impossível, tem muita gente na frente, faltam poucas rodadas. Claro que dependendo da classificação vale um pouco mais de dinheiro, mas acho que isso não vai afetar em absolutamente nada o orçamento do Flamengo para a próxima temporada, até porque essa diferença é muito pouca em posição e também porque o Flamengo foi campeão da Copa do Brasil, que deu uma boa engorda no orçamento, mas é a dignidade de um elenco bilionário, com muitos jogadores, e que ficar fora do G4 seria um campeonato brasileiro desastroso para o time do Flamengo. Essa vitória mantém o time na quarta colocação, um pontinho de diferença para o Fortaleza, e o Botafogo e o Palmeiras disparados. O Flamengo bastante difícil ter a conquista do Campeonato Brasileiro, mas como eu falei, briga por dignidade. Queria começar esse vídeo falando do Felipe Luiz. Acho que o Flamengo encontrou o seu treinador. Fiquei me perguntando durante o jogo o que poderia ter sido desse time do Flamengo se o Felipe Luiz tivesse assumido mais cedo essa equipe. Perder, empatar, faz parte do resultado do jogo. Agora, o comportamento do time dentro de campo, a mentalidade do time dentro de campo, é isso que conta. A torcida do Flamengo não aceita um time que não jogue pro ataque, que não pressione o tempo inteiro. Mas é claro, tem jogadores de altíssima qualidade e o que se espera é exatamente isso: um time que busque o ataque, que busque a vitória o tempo inteiro. Não que seja aquele time arame liso. E o Felipe Luiz entende essa ideia. É o melhor técnico do Flamengo desde a saída do Dorival Júnior. E depois também a saída do Jorge Jesus. São os três treinadores que tiveram a mentalidade, que conseguiram entender a mentalidade da torcida, que é fazer um time jogando pro ataque. O empate não satisfaz a torcida do Flamengo e ela entende que por ter esse elenco forte, é inadmissível que o time jogue pelo empate. Como a gente viu muitas vezes acontecer com o Tite, o time que vai para cima mas não chuta, que não buscava o gol, não era um time tão vertical. E com o Felipe Luiz a gente vê um Flamengo completamente vertical, um time que vai para cima, ataca o tempo inteiro, morde a saída de bola, tenta recuperar a bola já no campo de ataque, com muitos jogadores pressionando lá em cima. É bonito de ver esse time do Felipe Luiz jogar. Pouco tempo de experiência, digo isso não só pelo jogo de hoje contra o Cuiabá, mas pelo título da Copa do Brasil, jogando melhor que o Atlético Mineiro nos dois jogos, pelos poucos jogos que ele teve no Campeonato Brasileiro. Pouca experiência do Felipe Luiz, mas já conseguiu fazer com que o torcedor se iluda, pelo menos para a próxima temporada. Imagine ele fazendo toda a pré-temporada, montando o time da maneira que ele pensa, não pegando um trabalho pela metade. Acho que 2025, se o Felipe Luiz permanecer, independentemente de quem vencer a eleição para presidente agora em dezembro, o Felipe Luiz deve ser a prioridade, deve ser mantido no cargo, e pelo trabalho que ele apresentou em tão pouco tempo. Ele consegue reconhecer o que a torcida quer. Ele identifica isso, essa carência de um treinador que busque exatamente isso, um time que queira a vitória o jogo inteiro. E o Felipe Luiz, como um bom flamenguista, ele entende isso e consegue, com a capacidade dele, colocar isso dentro de campo. O jogo de hoje também teve dificuldades para o Flamengo em relação ao banco de reservas. Muitos jogadores convocados para suas seleções, muitos lesionados também, e a base acabou ocupando, dominando o banco de reservas do Flamengo, e foi a base mais uma vez que decidiu o jogo a favor do Flamengo. Primeiro com o Guilherme, que estreou como profissional, estreou fazendo o gol do empate, logo depois do gol do Cuiabá. O Guilherme foi quem marcou o gol de 1-1, e o Matheus Gonçalves acabou marcando o gol da virada com a perna direita, que nem a perna boa, depois de um cruzamento. Acho inclusive que a permanência do Matheus Gonçalves nessa temporada foi uma cartadaça da diretoria, que tinha sondagens do Red Bull Bragantino, de outros clubes também, mas acabou optando por permanecer com esse jogador. Tem muita qualidade, ele tem muito potencial, tem muito para evoluir.
o Matheus Gonçalves. Precisa ter um pouco de paciência, mas com o gol de hoje, com o gol do Guilherme também de hoje, a base do Flamengo, além de resolver esse jogo, surge como também opções para o técnico a partir da próxima temporada. Depois do jogo, o próprio Matheus Gonçalves deu uma entrevista para o Sport TV, onde ele disse que o Felipe Luiz é o técnico mais próximo, né, deles, dos jogadores da base, que ele consegue ter essa linguagem mais próxima entre eles. O Felipe Luiz, que passou pela base, rapidamente pela base do Flamengo, mas que consegue trazer esses dois jogadores. São duas peças que podem ser muito importantes a partir da próxima temporada. Como a gente está vendo agora, com muitos desfalques, com jogadores sendo convocados para seleções, você ter a base como opção para decidir jogo conta demais, além do que é um ativo do clube, né? Não custou nada para trazer esse jogador, foi revelado nas categorias de base, é um ativo, já se coloca na vitrine como mais uma opção. Então acho que isso, além dos 3 pontos que o Flamengo tira, além dos 3 pontos que o Flamengo leva de Cuiabá, o Flamengo também consegue colocar 2 talentos na vitrine, 2 jovens da base que decidiram esse jogo para o time carioca. O que também me chamou a atenção foi o pouco público lá na Arena Pantanal. Os ingressos caríssimos, lamentável, o Cuiabá brigando para não cair, e a diretoria coloca o preço no alto, no teto, né? Preço exorbitante, já está difícil a situação, final de ano, e ainda colocam preços caros. É complicado, o time vai a campo sem ter o apoio da torcida, não tem ninguém na arquibancada cantando, só o que a gente viu era a torcida do Flamengo, preenchendo todo o setor de visitante, e a torcida da casa, nada. Fico até me questionando se não valeria a pena a diretoria do Cuiabá ter, de repente, vendido os ingressos até da arquibancada, onde não estava a torcida da casa, para a torcida do Flamengo, de repente teria enchido, teria faturado mais, teria colocado mais dinheiro em caixa. É uma mentalidade lamentável, o time vai ser rebaixado e não vai ter a torcida perto, tenta ganhar muito no ticket médio e acaba não levando nada para casa. Grande vitória do Flamengo. Como eu disse, a permanência do Felipe Luiz para a próxima temporada é fundamental para as pretensões do clube. Felipe Luiz entende a cabeça, a mentalidade do torcedor do Flamengo, está conseguindo levar isso a campo para a próxima temporada sem Gabigol, imagino eu, que deve estar de saída. Vai também fazer parte do planejamento da chegada de novos jogadores. Um outro atacante precisa ser contratado, mas mais do que jogadores, a permanência do Felipe Luiz tem sido justificada até aqui. Belo início de trajetória nele como técnico do Flamengo e 3 pontos a mais para o time da Gávea, que briga apenas por dignidade nessa reta final do campeonato.